Espiritualidade sem religião. Isso é possível? Você já ouviu falar sobre isso? Espiritualidade sem uma religião propriamente dita? E no mundo onde a gente está fazendo parte, globalizado, onde há tanto ruído, tanta informação, tanta celeridade, tanta necessidade, às vezes o que falta para a gente equilibrar e entrar num processo muito mais tranquilo de vida, seja você fazer aquela viagem para dentro, aquela viagem interna. Será que é aí que nós encontramos a espiritualidade? Esse é o tema do nosso Lapida de hoje. É a espiritualidade da maneira mais prática, não aquela maneira só filosófica. E aí, para nos ajudar a entender esse cenário todo, eu convidei um camarada que tem uma ficha aqui longa de conhecimento. Eu faço questão de trazer todos os pontos aqui, porque o Claudemir Desto, ele é psicólogo clínico da abordagem cognitiva comportamental. Me corrija se eu estiver errado, Claudemir. Também trabalha com ferramentas como a hipnose e a EMDR, é isso? Especialmente indicada para tratamento de traumas. O Claudemir estuda o espiritismo há mais de 40 anos, é um dos grandes divulgadores da doutrina espírita aqui na nossa região. E você também atua no CVV, que é aquele Centro de Valorização à Vida. Inclusive, vamos reforçar aqui, telefone 188, é isso, Claudemir? Isso mesmo. Seja bem-vindo, que bom ter você aqui, meu irmão. Eu é que fico feliz pelo convite, pela oportunidade de conversar sobre um assunto tão sério, né? Tão relevante, e ao mesmo tempo parece que relegado, né? Algumas pessoas praticando sectarismo, buscando Deus através de seitas e sem fazer essa viagem interior como você frisou. Quando a gente fala dessa espiritualidade sem religião, eu penso que muitas pessoas até soem diferentes, mas como assim espiritualidade sem religião? Eu sou católico, eu sou espírita, eu sou modista, eu sou isso, eu sou aquilo, sigo essa doutrina, aquela. Essa é a essência da espiritualidade? Do que a gente está falando quando mencionamos a espiritualidade sem religião? Bom, primeiramente vamos entender o que é religião. Quando a gente fala em religião hoje, comumente se entende aquilo que nós, mais adequadamente, chamaríamos de seita. O catolicismo é uma seita, as diversas denominações evangélicas são seitas. Religião, na verdade, vem do latim religare, significa religação da pessoa com o Criador, com Deus. Então ela não pressupõe um intermediário. Não há necessidade de intermediação. É você com a espiritualidade. Então, eu sou uma pessoa religiosa. Você também é uma pessoa religiosa. Embora talvez nós não tenhamos vínculo com nenhuma seita, com nenhuma denominação religiosa, entende? Porque nós fazemos essa conexão com o Criador nos momentos de meditação, nos momentos de oração. Então eu estou me religando, estou tendo essa atitude religiosa. Então nesse sentido a gente até poderia dizer que a nossa religiosidade seria a mesma coisa que espiritualidade, que é essa conexão com o Criador que independe de seitas, entende? Certo. Então é perfeitamente possível, mas ela exige um amadurecimento espiritual. No espiritismo nós aprendemos que nós somos seres imortais em evolução. Então nós temos pessoas nos diferentes níveis evolutivos. Tem muitas pessoas encarnadas na Terra que são ainda crianças do ponto de vista espiritual, que acreditam no pensamento mágico, em rituais, em fórmulas, em amuletos, atribuem poderes a números cabalísticos, etc. Isso é um pensamento infantil. Isso é um espírito infantilizado. Infantil, não é infantilizado, infantil. Ele está ainda na sua jornada evolutiva, é como se fosse uma criança, porque criança acredita nisso, né? A criança, inclusive na terapia com crianças, às vezes, na hipnose, a gente usa esse pensamento mágico como processo terapêutico. Tem toda uma técnica, lúdico, né? Mas eu vou resumir aqui. Às vezes você dá uma pedrinha para a criança que tem medo de dormir, e você fala para ela que aquela pedrinha é uma pedra mágica, que ela tem um poder de proteger ele, que não vai deixar o pesadelo pegar, por exemplo. E uma vez estabelecida a relação de confiança, a relação terapêutica com a criança, ela acredita no psicólogo, no terapeuta. E ela põe fé na pedrinha e se autossugestiona com aquilo. Daí ela coloca a pedrinha debaixo do travesseiro,
E aí ela dorme bem. Tem até um desenho animado, Dumbo, você assistiu? Já assisti. Você lembra da peninha mágica? Lembro. Exatamente, aquilo é o efeito, é o pensamento mágico, entende? Verdade. O Dumbo achava que era a peninha que fazia ele voar, tinha que estar segurando a peninha. Na verdade, não é. Com relação à espiritualidade, a gente vê muitas pessoas também acreditando em poderes mágicos, né? Simpatias, e não é assim. Na verdade, a nossa conexão exige esse mergulho para dentro de cada um, para a gente se conhecer, para eu reconhecer quais são as minhas imperfeições, o que eu preciso mudar para eu me conectar. Se nós observarmos o universo, tudo no universo é harmonia. Você vê, tudo se equilibra, tudo é serenidade, tudo é paz, tudo tem uma razão de ser. O homem se desarmoniza e começa a se perturbar. Orar, por exemplo, quando a gente fala de oração, as pessoas às vezes pensam que é você proferir uma série de palavras com tantas repetições. Sim. Nós respeitamos quem acredita nisso, veja só. Isso seria a pedrinha, Claudemir? Seria a pedrinha. Essa seria a pedrinha, Seria né? a pedrinha, né? Eu me lembro que eu tinha muito medo de gente morta. Uhum. Olha o paradoxo, né? Depois de adulto, pois é. eu vou mexer com espíritos, né? Uhum. Porque no espiritismo a gente conversa com os espíritos das pessoas que já morreram. Naturalmente é um momento assim, muito íntimo, a pessoa precisa passar por um longo tempo de estudo e de preparação. Mas lá nós fazemos psicoterapia com espíritos. Pessoas que viveram aqui na Terra, que morreram, não sabem que morreram e estão perturbados. Nós dialogamos com essas pessoas e ajudamos elas a entender o que aconteceu com elas. Então eu falo que é uma ironia do destino. Eu, quando criança, tinha medo de gente morta e agora falo com os mortos, né? Exato. Mas aí são situações bem distintas. Eu lembro que eu tinha que rezar. Eu era católico, minha mãe é muito católica, eu era coroinha e tal. E aí eu rezava um Pai Nosso para cada pessoa que morria na minha cidade. E aquela lista ia ficando interminável, rapaz, sabe? Eu, às vezes, quando ia lá escovar o dente, preparando a toalete que a gente faz antes de dormir, eu já começava a rezar mentalmente. Para poder dar conta daquela lista toda. Da quantidade toda. E isso fazia todas as noites? Para não sonhar, para não ter medo. Para não sonhar. Olha o medo. Que coisa. Então isso é um pensamento mágico. Na verdade, eu não estava nem pensando no que eu estava fazendo. Eu estava lá recitando aquela oração. Era a tua referência até ali, né? Isso, era o meu ritual. Isso. Eu acreditava naquilo e aquilo funcionava para mim. Mas hoje eu rio disso, por quê? Porque eu percebo que às vezes quando eu estou falando, Senhor, me ajude nisso, naquilo, mas se eu não estiver concentrado pensando, não está valendo. Então eu prefiro sentar, me asserenar, colocar uma música suave, respirar suavemente, entrar na frequência daquela música, imaginar o universo na sua grandiosidade, com os astros, tudo em equilíbrio, e eu começo a contemplar a sabedoria de Deus em tudo, na complexidade da nossa célula, que se junta para formar os tecidos, os órgãos, os sistemas, o nosso corpo, tudo. É fantástico isso tudo, né? Do micro ao macrocosmo eu vejo a presença de Deus. Daí eu falo, gente, eu preciso me harmonizar com isso. Daí eu começo a sentir que Deus está em mim. E eu começo então a sentir aquela energia boa, aquela coisa me envolvendo, aquela paz. É a minha oração, é a minha maneira de orar. E às vezes eu me emociono, agradecendo a Deus por estar nessa conexão. Quando você ia falando, eu fui imaginando isso tudo, o Claudemir, e eu lembro que a gente acabamos de começar o episódio eu perguntando para você a diferença de espiritualidade, você falou sobre a diferença de espiritualidade e religião. Isso tudo que você nos contou aqui, de forma lúdica, nós fomos imaginando, interpretando, seria a conexão espiritual. Isso seria uma conexão espiritual? Com certeza, isso é uma conexão espiritual. É eu estar bem, porque tudo no universo é harmonia. Quando eu estou muito ansioso, estou acelerado, estou angustiado, eu não estou nessa conexão, entende? Deus está cuidando de mim, Ele está o tempo todo cuidando de mim. Se manifesta nessas leis universais. Então eu acereno meu ânimo e entro nessa ressonância. Aí eu sinto que essas vibrações também me envolvem e eu fico bem, eu fico em paz. Meu corpo se cura, porque as células entram em ressonância com o universo, que tudo é saúde, tudo é paz, tudo é harmonia. Está tudo certo, entende? Tudo está como tem que ser. A gente é que se desarmoniza. E eu penso que a confusão esteja justamente na nossa dificuldade de entender do que é que estamos falando quando nomeamos espiritualidade, religião, e você tocou no nome Deus agora. Para a gente entender nesse contexto todo, o que seria então Deus? Se uma oração, se uma espiritualidade
a gente traduz em uma conexão, o que seria então esse Deus? É uma pergunta muito difícil de responder, porque Deus, nós seres humanos, no nível evolutivo que nós estamos, nós não conseguimos definir Deus, nós não conseguimos compreender Deus. Como os Espíritos nos ensinam, falta para nós um sentido. Deus não é um velhinho que sabe tudo. Não, o Espiritismo dá uma definição interessante. Qual é a definição? Allan Kardec pergunta na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, ele pergunta, que é Deus? Eu acho a pergunta muito interessante, porque ele não fala o que. O que é? Porque o que seria um objeto e quem seria uma pessoa, né? Isso. Então ele fala que é Que Deus. é? E a resposta é, Deus é a inteligência suprema do universo. Causa primária de todas as coisas. Inteligência suprema. Causa primária. É a origem de tudo. E aí quando a gente vê lá na Bíblia, tem umas alegorias bem interessantes, mas muito profundas, né? Ele fala, e o verbo se fez carne, o verbo, a vontade de Deus, o pensamento de Deus, entende? Se transformando, criando. Então eu não consigo definir Deus para você. Para mim, Deus é esse todo, essa causa incausal, essa causa incriada. Não dá para dizer que é um ser, mas essa força organizadora de todo o universo. Aliás, o universo não, multiverso. Multiverso. Né? Diversas dimensões que nós estamos começando a explorar agora. E aí a gente perde muito, ou a gente deixa de ganhar muito também, né, dependendo do prisma que a gente dá para essa colocação, quando nós criamos ludicamente essa imagem de Deus deturpada, então, desse velhinho, desse cara que tudo vê, é esse cara que vai, você está errando aí, cidadão, quando a gente estiver aqui cara a cara, frente a frente, a gente vai conversar sobre isso. Vamos falar sobre isso também, Claudemir, porque eu tenho certeza que essa é uma das dúvidas mais comuns. Então, é bem interessante isso, porque assim, embora eu não consiga definir Deus, eu sei que ele tem alguns atributos sem os quais ele não seria Deus. Então Deus, sendo a inteligência suprema, a gente consegue entender assim que ele é onisciente, ou seja, ele sabe de tudo. Ele é onipresente, ele está presente em todos os lugares. Ele é soberanamente justo e bom. São atributos fundamentais de Deus. Se ele não for soberanamente justo e bom, não é Deus. Porque seria um Deus arbitrário, um Deus malévolo, um Deus vingativo, não condiz com isso. Né? O universo não teria estabilidade nenhuma. Ele é único também. Ele é o supremo, ele é único. Não existe outros deuses competindo. Porque senão o universo não teria nenhuma estabilidade. Imagina deuses competindo para ver quem é mais poderoso do que o outro. Nos lembra a mitologia grega, né? Lá, o Olimpo e os diversos deuses do Olimpo disputando poder. Não é assim. Deus é único, está acima de tudo, e é o criador de tudo, de todos, de tudo que existe no universo. Não dá nem para conceber, né? Ele tem que estar em todo lugar. Ele tem que saber de tudo que existe. Então, você pensou, esse seu pensamento é conhecido. Quando a gente fala ele sabe, nós já estamos personalizando, né? Exatamente. Então não dá para personalizar. Agora ele conhece, né, essa força superior, você pensou, seu pensamento é conhecido. Você fez qualquer coisa, é conhecido. É até interessante quando a gente vai orar, né? Porque às vezes a pessoa fala, meu Deus, me perdoa por isso, por aquilo. Ou então, eu lido muito com isso no ambiente do centro espírita, ou às vezes no consultório também. A pessoa tem vergonha de falar. Às vezes a gente fala, você já experimentou fazer uma oração, se conectar com Deus, pedir? Fala, eu tenho vergonha de Deus. Cara, mas você acha que ele não sabe o que você está pensando ou o que você fez? Ele sabe de tudo. A oração, na verdade, às vezes, ela é um diálogo. É você conversar, aquela conversa, Senhor, você sabe do que eu estou passando, você conhece meus pensamentos, minhas dificuldades, você sabe que eu errei, mas você sabe que eu estou sofrendo pelo erro que eu cometi, você sabe que eu quero acertar, você sabe que eu sou frágil. E Jesus falou isso para Pedro, lembra? Lá nos últimos diálogos, está no Evangelho de João, ele fala que o homem é muito mais frágil do que perverso, quando ele previu que Pedro ia negar ele 3 vezes. É uma passagem muito significativa, muito, muito bonita, por sinal. Porque Pedro, antes que o galo canta, né, antes da madrugada, ele negou 3 vezes, depois ele entra num choro profundo, porque ele percebeu, puxa vida. E ele que era tão rigoroso com os outros colegas, né, um defensor incansável, intransigente das causas, protegia Jesus ali, e aí de repente ele tinha
falhado. Então o homem é muito mais frágil do que perverso. E aí, Deus sabe disso. Ele fez você acha que ele não sabe o que você pensa? Ele não sabe das suas necessidades, das suas fraquezas? Ele sabe. E ele pega na sua mão e fala, vem meu filho, vem cá, eu vou te ajudar, vamos levantar. Você caiu, levanta, vamos começar de novo, não tem problema. Caiu de novo, 100, 1000 vezes, levanta, um dia você não vai cair mais. Isso se aplica, eu vou te fazer 2 perguntas numa só. Porque você estava falando ali, eu estava pensando o seguinte, né? Você falando essa oração, essa comunhão, esse meu estar conectado, fazendo lá os meus pedidos, chamando a atenção de Deus no sentido de, olha, estou aqui, estou passando por isso e tudo mais, e essa é a minha maneira de pedir intervenção, ajuda. A oração de todos os dias é válida, que ele todo dia antes de levantar da cama fazer essa oração, e é Jung que fala do inconsciente coletivo? É Jung, né? É. Jung. E essa ideia do todo, de Deus estar no todo, conectado a todo e a tudo, na psicologia a gente pode traduzir como inconsciente coletivo, Claudemir? Não. Não É outra coisa. Totalmente distinto. Quer que eu fale um pouquinho sobre isso? Fale sobre a oração e daí sobre isso, por favor. No caso da oração, é muito válido você orar todos os dias. Porque a verbalização é uma coisa muito importante, você se escutar. Às vezes fica só em nível de pensamento, mas quando você verbaliza, o falar, ele aciona outras áreas do cérebro. Então você de repente sentar, cada um ora de um jeito. Em função da minha consciência, e eu quero deixar claro aqui para o seu público, Valdinei, que eu não sou dono da verdade, né? É onde eu cheguei com as minhas reflexões, que talvez vai fazer sentido para algumas pessoas, para outras não. Mas assim, eu entendo que Deus sabe o que eu estou passando, Ele me conhece, então Ele está sempre comigo. Eu preciso me conectar com Ele. Ele já está aqui. Eu é que às vezes me desconecto. Então como que eu faço de manhã? Ao invés de eu pedir, eu falo assim, hoje eu vou ter um dia excelente. Eu vou olhar as pessoas com paciência, eu vou sorrir para as pessoas, eu vou cumprimentá-las. Se alguém me ofender, eu não vou me deixar que a ofensa me atinja. Se alguém falar de uma maneira ríspida, eu vou pensar que ele deve ter algum problema em casa, que ele está passando por dificuldades maiores do que a minha, e por isso ele está irritado, e eu só cruzei o caminho dele. E aí eu vou ter um dia excelente, vou ser saudável, e lembro das coisas que eu tenho que fazer no dia. Geralmente eu gosto muito de agenda, né? Então eu me programo para poder atender todos os compromissos. Então eu repasso mentalmente o que eu tenho que fazer no dia e pronto, eu me conectei, entendeu? Eu me preparei e já saio da cama dessa forma. Nada vai me surpreender, porque eu já me preparei para ter um ótimo dia. E inclusive as eventuais intercorrências ruins que possam acontecer, né, eu já me antecipei como é que eu vou reagir àquilo lá. E isso não tem a ver Essa com é a positividade vazia, não. Não, isso na psicologia a gente falaria de psicologia positiva, né? Você lembrar do sucesso que você já obteve para você ter mais sucesso, as coisas bem-sucedidas. Assim tem funcionado. Minha vida é maravilhosa. Eu sou um cara muito sereno, muito tranquilo, não faço uso de nenhum tipo de medicamento contínuo, apesar de estar completando aí 66 anos esse ano, né? Bem tranquilo, por conta, eu acredito muito dessa minha maneira de encarar a vida, de me conectar. O resto é consequência. Entendi. Assim como eu sei que quando eu cometo um excesso, não é Deus me punindo, é a natureza. Deus, essa força superior que criou o universo, que estabelece essas leis de harmonia, toda vez que eu me desarmonizo com ela, tem uma reação. Essa reação pode se expressar no meu corpo, pode se expressar na ação de uma outra pessoa, entende? Então eu tenho esse conhecimento. Eu sou uma pessoa, por natureza, muito brincalhão. Então às vezes eu faço uma brincadeira com uma pessoa e ela me responde de uma forma grossa. Eu peço desculpa na hora. Não brigo com ela, porque eu não sei como que ela está. Desculpa, né? A intenção não era te ofender, não era isso, não era aquilo. Sempre em paz. Então toda ação tem uma reação. Então eu me preparo para ter boas ações. E quando acontece de sair fora do caminho que eu planejei, imediatamente eu recalculo a rota e vamos em frente. Vamos seguindo. A questão do que o Jung fez uma descoberta interessante, né? O Freud começa descobrindo que nós temos um conteúdo inconsciente. Ele fala que a nossa consciência é como se fosse a ponta de um iceberg, só aquela pontinha. O grande conteúdo da nossa psique está submersa, como no iceberg, que é o nosso inconsciente. E esse inconsciente, ele nos governa, por incrível que pareça. Embora nós não tomemos conhecimento, né?
O Jung, que foi discípulo do Freud, depois de um certo tempo eles acabaram divergindo e ele acabou se afastando um pouco. Então, o Freud criou a psicanálise e o Jung criou a psicologia analítica, uma derivação. O Jung, então, veio com alguns conceitos novos. Ele entendeu, por exemplo, que o inconsciente coletivo seria a soma de todo o conhecimento adquirido da humanidade. Ele trabalha também com a figura do arquétipo. Então, para ele, Deus é um arquétipo, o Papai Noel um arquétipo, a mãe, o herói, entende? E ele fala que nós, né, crescemos com esses arquétipos. Inclusive, se você prestar atenção nos filmes de desenho animado dos grandes estúdios americanos, a gente vai ver que ele sempre trabalha com o arquétipo do herói. Sempre tem É a jornada do herói, né? É isso mesmo. Entende? Segue um roteiro bem claro, né? Exato. Só muda o nome, o enredo, personagens. mas é essa visão arquetípica sobre o herói, entende? Então, o Jung ele trabalha com esses arquétipos que vêm ao longo dos séculos aí. E então ele acha que muita coisa, muito comportamento seu é fruto desse inconsciente coletivo. Você traz por conta da sua espécie humana ter vivido isso e você herda. É como se fosse passado geneticamente. Nós, espíritas, que sabemos que existe reencarnação, e aqui é uma coisa importante, nós não acreditamos, nós sabemos, porque é provado. Inclusive... tem terapia de vidas passadas, que você trabalha em consultório com regressão de memória e a pessoa acessa essas memórias de outras vidas. Então, por isso nós afirmamos, a reencarnação ela é uma verdade que um dia vai ser estudada nas escolas. Exato. Porque é a lei da natureza. Então, veja só, se você, Valdinei, já reencarnou centenas de vezes, você traz essa experiência das vidas passadas no seu inconsciente. E aí muita coisa que se manifesta como intuição é esse inconsciente seu, a soma do seu conhecimento adquirido se manifestando, entende? O Jung chamou isso de inconsciente coletivo, porque ele não tinha o conhecimento da reencarnação. Então ele foi brilhante, porque ele percebe que como é que chega, né, esse conhecimento dos nossos antepassados até nós? É porque nós vivemos lá naquela época, nós já aprendemos, está no nosso inconsciente. E isso manifesta nos sonhos, manifesta nos insights, manifesta-se de diversas maneiras, porque é uma bagagem sua. Aquilo que você já viveu em outras vidas, que você já aprendeu, você não perde, jamais. Ele fica adormecido aí em stand-by e você vai desenvolver outras habilidades agora. E mas a gente vai usando. A gente vai tomar consciência desse conhecimento todo, desculpa interromper você, mas só para pegar o gancho, a gente vai ter consciência desses conhecimentos, dessas experiências todas em que momento, Claudemir? Quando nós desencarnamos, que nós somos a mesma pessoa, com personalidades diferentes. Né? Aqui você é a personalidade Valdinei, mas a individualidade, que é o ser espiritual que agora está usando esse corpo. Isso, com esse nome, né? Você é uma individualidade em evolução. Você tem toda essa bagagem. Quando você morrer, deixar o corpo, você vai para uma outra dimensão, um outro universo, né? Um universo paralelo, um universo espiritual. Ali você lembra de quem você foi e em situações especiais você tem acesso a essas outras experiências que você já teve, outras vidas. Enquanto encarnado? Enquanto aqui na Terra? Desencarnado. Isso não tem? Não existe? Não existe. Aqui não. O Jung, ele acreditava que a gente, na nossa vida, nós estamos num processo de individuação. Justo. Individuação seria desenvolver todo o seu potencial espiritual. Mas nós sabemos que numa encarnação só, isso é impossível. Você precisa de muitas e muitas reencarnações para desenvolver todo o seu potencial. Jesus não falou, vós sois deuses? Poxa, nós somos deuses. Mas nós somos um Deus em estado latente. E eu preciso desenvolver essa divindade que existe em mim, todo esse potencial. Para isso eu tenho que aprender a me conhecer, me controlar, sublimar, direcionar os meus impulsos para objetivos mais elevados. Desenvolver, de fato, esse Deus que existe em mim. Para isso eu preciso de muitas e muitas experiências na Terra e em outros mundos mais evoluídos que a Terra. Do que se tem notícia diante da doutrina espírita, um espírito chega a reencarnar quantas vezes? Não tem um tem número. Limite? Não tem limite? Tem um histórico? Não tem histórico? É ilimitado. É ilimitado. E varia de pessoa para pessoa. Porque como na escola, você já pensou, né, se você entrar num curso aqui para ser alfabetizado e até concluir a faculdade, tem gente que faz aí 17 anos de estudo, né? Ou
mais ou menos. 4, 8, 12, por aí. Mas é uma pessoa que reprova. Quando ele vai mal na experiência, ele não tem que repetir aquela matéria ou aquele ano. A vida da gente também é assim. E o propósito qual é? Com essas reencarnações, com essas experiências todas, é chegar aonde? A perfeição. Deus impõe ao ser humano a encarnação E aí eu me torno para fazê-lo chegar à perfeição. Um santo, um anjo, assim, de forma bem lúdica mesmo para... Se torna um anjo, por assim dizer, né? Eu não gosto muito dessa palavra, porque no sentido teológico, o anjo é um ser criado à parte, ele já é criado perfeito. Nós acreditamos em anjos, mas o anjo, na verdade, é um espírito muito evoluído que passou por toda essa jornada até se tornar anjo. Significa dizer que você será um anjo, eu serei um anjo, todos nós seremos anjos um dia, daqui a milênios, depois de muitas experiências nesta e em outras vidas. Nós seremos Cristos também, espíritos crísticos também. Agora a gente pode acelerar um pouco mais se nós formos alunos aplicados, né? Ou podemos retardar, porque nós temos o livre-arbítrio. E essa força superior que criou o universo, que nós chamamos de Deus, ele respeita o nosso livre-arbítrio, o nosso tempo. Eu posso querer ficar curtindo um pouco as sensações da Terra, né? Repetindo experiência, aqui curtindo só, gozando as sensações, sem perceber que existe... experiências de êxtase muito superior a uma comida gostosa, a uma relação sexual, ao prazer de ter, de mandar em alguém, de comprar, entende? Essa conexão com Deus que dá a plenitude, essa paz de consciência, de você conseguir olhar a onda do mar que vem, beijar seus pés e volta deixando aquele tapete de espuma na praia, às vezes, você se emocionar, e às vezes a sensação é melhor do que um orgasmo, um êxtase do orgasmo, que é o êxtase espiritual. E o que impede a gente, a grosso modo, de ver a vida, encarar e sentir isso tudo nos dias atuais, Claudemir? Eu imagino que talvez seja o fato de nós sermos bombardeados por sugestões de consumo, né? Nós vivemos numa sociedade consumista, imediatista e individualista. Todos os meios de comunicação estimulam isso. Você é estimulado a comprar, a consumir, a trocar, a descartar. Por isso nós temos montanhas de lixos aí poluindo o meio ambiente, uma destruição desenfreada, desequilibrando o meio ambiente, porque nós somos estimulados a consumir. Nossa cultura, ela não estimula você a olhar para dentro, a viver com o simples, a viver, a ser. Nós somos estimulados a ter. E o ter é diferente do ser. O ideal seria nós aprendermos a ser e não a ter. Dá para dizer que as gerações passadas, então, elas estavam mais conectadas espiritualmente falando? Não acredito muito nisso, não, sabe? Eu acho que nós estamos numa evolução. E, na verdade, hoje nós temos mais informação. Se você for comparar aquelas pessoas, elas viviam de uma maneira mais simples, porque elas não tinham os recursos que nós temos hoje. Mas elas tinham esse pensamento infantil, ainda estava nessas orações decoradas, entende? Carregando culpas. Tanto é que nós vemos muitos líderes religiosos dominando mentes pela culpa. A ideia do pecado é uma ideia que aprisiona, gera muito problema psicológico. Muita gente chega no consultório com sentimento de culpa porque a seita dele colocou nele que aquilo é pecado. E às vezes é uma coisa simples, entende? Então, eu não diria que mais antigamente as pessoas estavam mais conectadas, porque elas eram mais ignorantes, elas eram mais supersticiosas ainda do que hoje. Nós estamos num momento de transição. Você acredita que hoje a gente vive esse momento de transição entre... É como se fosse assim um despertar um pouco mais acelerado? Eu acho que nós temos meios hoje para se informar e até fazer um despertamento. Mas a natureza não dá saltos. A evolução espiritual, ela leva milênios e tem muito espírito atrasado reencarnado na Terra agora. Parece que fizeram como se tivesse feito uma limpeza naquelas regiões mais baixas lá, porque tem muita gente violenta, muita gente se envolvendo com droga, né? Muita misoginia, muitos pensamentos assim que você fala, mas é incompatível isso com o século XXI, meu Deus, que retrocesso. Mas não é retrocesso, porque também tem muita gente defendendo. Eu estava ainda ontem conversando, lembrava, né? Coisas que nós conversávamos quando nós éramos adolescentes, hoje você não conversa mais, porque é politicamente incorreto. Algumas piadas que a gente fazia não pode mais fazer. Isso é evolução. Nós estamos evoluindo. Mas, a grosso modo, muita gente ainda se permite ser manipulada, ser conduzida, ainda acha que precisa de intermediário para conectar ela com Deus, ainda acha que Deus se deixa levar pelo que você paga para sua
seita. Não é assim, gente. Não pode ser assim, né? Não tem, mas mínimo fundamento isso. Aí que tá, né? Uma controvérsia danada, porque mesmo que você tenha tantas ferramentas hoje de esclarecimento, tantos meios de você buscar, então, talvez uma verdade muito mais coerente, a impressão que a gente tem é que as pessoas estão cada vez mais perdidas em meio a tantas informações, em meio a tantas possibilidades. E aí deriva a minha próxima pergunta. O que diferencia a espiritualidade genuína, essa busca espiritual genuína, pelo bem-estar disfarçado, de que eu estou bem, de que eu estou conectado, de que eu estou em paz, que eu estou aí espiritualmente falando equilibrado? Só a própria pessoa vai ter essa resposta. Porque é uma experiência de cada um, entende? Você pode aparentar para mim estar muito bem, mas por dentro está carregando um monte de conflitos. Está infeliz, está dizendo que acredita em Deus, mas no fundo você está duvidando de Deus. Então eu não consigo dizer, eu digo que essa é uma viagem de cada um. E que a pessoa que realmente está buscando, que está querendo encontrar, em algum momento talvez ela vai romper com as religiões tradicionais e vai fazer buscas. O importante é que a pessoa busque. Como nós temos espíritos em diversos níveis evolutivos, talvez uma pessoa vá lá na Assembleia de Deus e não se identifique. Não se identifique com aquela seita. Daí ela vai na Igreja Católica e acha aquilo maravilhoso, lindo, e ela fica por lá, e está ótimo. O outro vai lá na Igreja Católica e não consegue se adaptar ali. Daí ela vai lá na Igreja Assembleia de Deus, ou na Cristã do Brasil, ou qualquer outra denominação evangélica, e também, depois de percorrer todas, não se enquadra. Daí ela vai lá num templo budista e fala, nossa, é isso que eu estava procurando. Está tudo bem também. Enfim, o que é importante é a pessoa buscar. Ela busca e ela vai encontrar de acordo com o nível dela. Entende? Tem pessoas que vai no centro espírita, que é uma abordagem muito racional, não é uma religião, no sentido de seita, não é seita, né? Nós estudamos lá essa conexão com o mundo espiritual. O espiritismo é o quê? Uma doutrina, uma filosofia? É uma filosofia com enfoque científico e de consequências religiosas. E racional, você mencionou aí. Isso. Allan Kardec, que é o pseudônimo do professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, que é um sábio francês com várias obras publicadas na área da metodologia, né, da didática. Ele era professor francês e ele começou a estudar os fenômenos mediúnicos, a fenômeno de interação, com muita desconfiança, com muito pé atrás, né? E ele se convenceu. Então ele disse para nós que é preferível você recusar 10 verdades do que aceitar uma mentira. Então ele fala assim, porque a verdade, você recusa ela agora, lá na frente ela vai voltar. Mas uma mentira que você aceita, ali na frente ela desmorona todo um edifício. Então ele era muito racional. Então ele ensina que a gente precisa estudar de uma forma racional. Se a nossa razão não aceita, calma. Então, não é uma coisa, você não acredita porque eu estou te falando. E é por isso que eu deixei logo de cara no início, dizendo assim, eu não sou o dono da verdade. Justo. Eu estou estudando, estou buscando, já cheguei a algumas conclusões que servem para mim. Aqueles que vão lá, que estudam comigo, né, eu coordeno alguns grupos de estudo, eu compartilho. Eu faço uma leitura muito crítica, porque eu acho que as pessoas precisam aprender a pensar. O problema da falta de espiritualidade, ou do problema que nós estamos vivendo agora, Rodinei, é justamente porque as pessoas não pensam. Elas delegam para outros pensar para ela. Alguém fala, faz assim, ela faz, segue aquele ritual e acha que está tudo bem com Deus. Depois ela chega lá no mundo espiritual, quando ela morre, totalmente decepcionada, porque não era aquilo. Daí vai lá para a gente conversar com ela. Daí a gente vai orientar. Deve ser uma frustração danada. Então é um mergulho que cada um deve fazer. Todas as religiões, todas as seitas são ótimas, porque elas cumprem um papel. Eu não estou aqui falando da atitude de líderes religiosos à frente dessas seitas, que às vezes exploram a credulidade das pessoas, a infantilidade espiritual delas, a dor, para explorar elas financeiramente. E isso foi um grande dilema. Um dia, né, nas minhas reflexões, eu perguntava para essa força superior, para Deus, por que às vezes a pessoa vai numa determinada igreja, ela não tem nem o que comer, e aquele líder arranca o dinheiro dela, né? E ela sai satisfeita. Ela sai satisfeita e ela melhora. Por que, Senhor, que o Senhor permite que essa criatura faça isso? E a resposta veio assim, não é ele que faz. Sou eu. E eu faço não é porque ele está pedindo, é porque aquela pessoa demonstrou um espírito de sacrifício, uma fé, ela não pode sair dali sem resposta. Agora, essa criatura que está enganando,
ela vai responder perante as leis universais, que entende? belo isso que você acaba de trazer, Claudemir. Não é? Para mim faz muito sentido isso. Faz muito sentido. Porque Deus não desampara ninguém. Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Então, se você quiser enganar alguém, engane. Você vai responder por isso. Agora, o enganado, coitado, ele está ali de boa fé. Ele acredita naquilo. Então, é justo que ele receba alguma coisa. Mas não é aquela pessoa que está dando, entendeu? É Deus, é essa força. São esses espíritos, esses anjos que estão ali cumprindo a vontade de Deus, que faz a coisa acontecer para a pessoa sair dali melhor, entende? A fé dela criou aquela condição. Perfeito. A gente já vai falar sobre maturidade espiritual, mas antes quero pedir para você se inscrever no nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, faça isso, aproveite. Como sempre, temos mais um assunto muito importante, muito bom da gente tomar conhecimento e trazer para o nosso dia a dia, para as nossas ações principalmente, para as nossas escolhas e para a nossa resposta para o mundo. E assim nós vamos nos lapidando, né? Sempre com uma informação a mais, a gente vai se lapidando e se tornando um ser humano melhor, um cidadão melhor, um espírito melhor, independentemente da tua crença, da tua religião. Estamos nessa evolução. Então se inscreva aí no nosso canal, Lapida Pod. Também estamos disponíveis no Spotify. Se você for fazer suas caminhadas, sua corrida, sua viagem, todo o nosso conteúdo, todos os episódios estão disponíveis lá no Spotify, @lapidapod, para você ouvir aí na sua rotina, tá? Então esse é o nosso convite para que você se inscreva no nosso canal, comente, curta, compartilhe. Se esse episódio está fazendo sentido para você, se você tem algo a incrementar, deixa aqui nos comentários, que vai ser muito bacana de outras pessoas também tomarem conhecimento da sua forma de pensar, de como você está enquanto espírito. Antes de falar sobre a maturidade espiritual, agora há pouco você falava sobre Deus, você falou de Jesus, falou de anjos, falamos de santos. Qual que é a hierarquia espiritual? Tem uma hierarquia espiritual, Claudemir? No Livro dos Espíritos, Allan Kardec, né, questiona isso. E aí os espíritos respondem que há uma hierarquia de acordo com o nível de superioridade, mas não tem essa nomenclatura. Para nós lá, né, para o espiritismo não existe anjo, santo, não tem isso, né? Tem espíritos mais ou menos evoluídos. Então tem os espíritos crísticos, os espíritos superiores, que estão lá na primeira ordem, que são aqueles que, né, espíritos puros, que é o caso de Jesus, por exemplo. Ele é um espírito puro, é o único que nós conhecemos, né? Tivemos notícia na Terra. Isso. Inclusive tem uma pergunta que Allan Kardec faz para os espíritos, ele diz assim, qual o ser mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta é uma palavra, Jesus. Jesus é esse ser perfeito que esteve na Terra para poder nos servir de guia e modelo. Ele diz o que nós devemos fazer, como fazer, e ele faz para mostrar. Tem passagem assim, quando você começa a olhar Jesus, né, o ensinamento dele com esse olhar crítico e procurando entender, nossa, como a gente lê o Evangelho superficialmente, como tem ensinamentos profundos ali, como ele exemplificou. Quer ver um exemplo interessante? Posso citar? Por favor, claro. Tem um trecho do Evangelho de Mateus que ele fala assim, aprendestes que foi dito aos antigos, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Ou odiareis, tempo verbal aí, né? E aí ele fala, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. São 3 verbos e são 3 situações diferentes, que só recentemente, numa das minhas meditações, me caiu a ficha. Então, quando ele fala amai os vossos inimigos, quem é o inimigo? É aquele que eu odeio. Então, ele está dando um sentimento inverso. Ao invés de eu odiar, eu vou amar. Amai os vossos inimigos. Pare de odiar. Depois ele fala, fazei o bem aos que vos odeiam. Percebe que é diferente? O que eu odeio é meu inimigo. Sim. Aquele que me odeia, eu sou o inimigo dele, para ele. Eu talvez, né? Mas quando ele fala fazei o bem, quando você faz o bem para alguém, tudo que ele pensa acerca de você muda. Pode não mudar num primeiro momento, porque ele pode até achar que você está fazendo com segundas intenções, mas se você continua fazendo o bem desinteressadamente, ele vai acabar mudando. Ele vai parar de odiar você, porque você está fazendo o bem, você não representa ameaça para ele. Entende? E a terceira, quando ele fala, orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque tem gente em que eu não odeio, pessoas que não me odeiam, mas tem pessoas que me sacaneiam. Tem pessoas que perseguem, que faz calúnia, né? E aí tem uma passagem muito interessante. Quando ele está no alto da cruz,
os soldados estão ali e falam: ô, cadê seu exército? Você não é o rei de Israel? Chama seus anjos para tirar você daí. Escarnecendo, né? Eu pergunto para você, esses soldados odiavam Jesus? Não. Eles eram funcionários de Herodes, estavam cumprindo ordem ali do comandante deles, nem sabiam. Era só mais um criminoso comum. Exato. Ele não tinha nada a ver com a história. Entende? Jesus odiava eles? Não, porque Jesus é incapaz de odiar. Mas o que Jesus faz nessa hora? Então esse é o terceiro caso, aqueles que perseguem e caluniam, né? Jesus fala: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Ele está orando para aqueles que estão perseguindo ele naquele momento. Então ele exemplifica. Então todas as atitudes de Jesus, você vai ver que ele é um guia, porque ele mostra o caminho, e ele é um modelo. Se você fizer igual ele, não tem erro. A gente vê, né? Nós começamos a nossa conversa pelo WhatsApp falando de polarização, né? Exato. Você vê, no tempo de Jesus havia uma polarização muito grande. Ou você era adepto ao sistema, ou você era o povo explorado. E tanto é que os próprios discípulos de Jesus achavam que ele ia implantar um reino, ia tomar o poder de Roma, derrubar a elite sacerdotal do judaísmo e implantar um novo reino na terra. E Jesus falava de um reino espiritual, um reino de paz, de amor, de conexão com o Pai, que eles não entendiam. Tanto que Judas vai lá e tenta precipitar as coisas, coitado do Judas, né, malhado até hoje, mas na verdade ele não tinha entendido, ele não era mau. Ele queria acelerar as coisas para precipitar. E aí não sai como ele esperava, ele vê que fez uma grande bobagem, vai lá e se suicida, né? Mas então, havia uma polarização ali. Jesus não entra naquilo. Qual o exemplo que ele dava? As prostitutas, os bandidos, as pessoas eram marginalizadas, ele trazia para perto dele. Ele curava dia de sábado, então ele fazia o contrário, não era? Então, ele está dizendo o que com isso? Meus filhos, eu sou o modelo. Faça o que eu faço. Na última conversa, inclusive, na última ceia, eles estão lá conversando, que os discípulos não estão entendendo direito o que está se passando. Que ele para de falar, pega uma bacia, uma toalha e vai lá e começa a lavar os pés deles. Para ele dizer: gente, é disso que eu estou falando. Eu estou falando de servir, não estou falando de ter poder, de dominar ninguém. Eu estou falando de servir, de trabalhar. E isso é tão difícil da gente incorporar, da gente trazer para a consciência, Claudemir. E aí vem a pergunta que eu disse que faria para você, e você já meio que começou a ir para ela, que é essa maturidade espiritual. Quais são os sinais que eu posso ter em mim, obviamente, que eu estou amadurecendo espiritualmente? Apesar de que eu entendi que a nossa passagem aqui ela vai se repetir muitas e muitas vezes para que nós tenhamos a bagagem suficiente de entendimento, de ressignificação e dessa maturidade. Mas hoje, nesse plano que nós estamos, qual que é o sinal de que eu estou amadurecendo espiritualmente? Quando você começa a se preocupar com o seu próximo de verdade. Quando você começa a entender que não é possível que Deus colocou você aqui só para gozar, para desfrutar. Que não faz sentido só você ser feliz, só você ter comida, só você ter carro. Quando você começa a se preocupar com a miséria ao seu lado, quando você começa a realmente se interessar em ajudar, em fazer parte de soluções, e entendo eu que nesse momento você está começando a amadurecer. Você está começando a entender também a mensagem que Jesus deixou, que da fraternidade. Se você pegar todo o evangelho, ele se resume num mandamento, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Tanto é que quando eles perguntam para Jesus, né, qual o maior mandamento? Os fariseus querendo pegar ele. Ele fala: amarás a Deus de todo o teu coração. E aqui está outro que é semelhante a esse: amarás o teu próximo de todo o seu coração, com toda a sua energia e tal. Daí ele fala: toda a lei e os profetas estão contidos. Ou seja, todos os livros bíblicos que eles seguiam no judaísmo se resumia nisso: amar a Deus e ao próximo. E ele ficou exemplificando o tempo todo o amor ao próximo. Várias situações. Quando a gente estiver amando o próximo de verdade, aí faz sentido. Aí nós estamos maduros espiritualmente, porque daí, mas por enquanto, né, eu preciso trabalhar. Me conhecendo, eu sou egoísta? Que atitudes egoístas eu ainda carrego? Eu sou orgulhoso? Quais são os meus comportamentos orgulhosos? Que denota que eu tenho orgulho? Quais as minhas imperfeições? E é no convívio social que isso aparece. A maior escola se chama lar. Ali dentro, naquele ambiente fechado, a gente não finge, a gente é quem é.
Se a gente escutar os reclamos dos nossos filhos, do nosso cônjuge, dos nossos pais, observar o que nos incomoda na atitude deles. Quando eles fazem alguma coisa que me incomoda, está mostrando imperfeição minha, coisas que eu preciso melhorar. Então eles são grandes professores, só que as pessoas brigam, né? Não aguentam. Por quê? Porque não estão nesse nível de maturidade. Quando a gente chega no nível de maturidade, se você chega e fala assim, digamos aqui, depois dessa entrevista, você fala, Claudemir, não gostei de tal coisa. Ao invés de ele ficar melindrado com você e ter uma atitude egóica de dizer, não, Valdinei é tão tonto que nem entendeu o que eu falei. Não. Eu vou falar, poxa, por que será que ele percebeu isso, né? Eu posso mudar isso? Eu posso melhorar? Será que meu tom de voz denotou isso? Será que foi? Entende? Então eu aproveito o seu feedback para eu crescer. E não te xingar para achar que eu sou o sabe tudo. Não te eleger eleger o outro já como inimigo. Isso. Dentro de casa acontece muito. As pessoas brigam porque a minha atitude incomoda a minha esposa, digamos. E quando ela fala que ela está incomodada, se eu for uma pessoa já com nível de maturidade espiritual, eu vou parar e escutá-la. E vou pedir desculpa. Poxa, meu amor, não tinha percebido que isso te incomodava. Eu vou tentar melhorar. Eu vou tentar melhorar de fato. Mas daí também não é uma melhora só de superfície. Eu vou olhar para dentro de mim. Por que eu tenho esse comportamento? O que me custa ser diferente? Entende? Isso é crescimento. E a gente cresce vivendo em sociedade, vivendo com outras pessoas, com uma família, num grupo social. A pessoa que se isola, ela começa a se estagnar. Ela para de evoluir, porque daí ela só tem que dar satisfação para ela mesma. Quando você convive, não. Se você participa, eu vejo lá no Centro Espírita, né? Quantas pessoas diferentes tem ali? É um grupo muito heterogêneo. E geralmente são as pessoas mais críticas. Pessoas que não se adaptaram, às vezes, nas outras religiões, que passam por ali buscando. Algumas ficam, muitas também não se adaptam e vão embora. Mas ali os que se adaptam são pessoas muito heterogêneas, sabe? E a gente vai desenvolvendo habilidade, às vezes, de escutar uma crítica, uma reclamação e tal. E você vai aprendendo a conviver e vai observando. Determinado comportamento desperta em mim uma atitude ou um pensamento. Como eu quero me conhecer, eu paro e observo. Por que eu estou pensando isso? Por que isso está me deixando chateado? Por que isso me afetou? Eu preciso trabalhar isso em mim. Então aquilo é uma oportunidade de crescimento espiritual. Eu não estou preocupado com o que o outro fez para mim. Não, eu estou preocupado com como foi que eu reagi àquilo. Porque eu, em última análise, sou o responsável pela minha evolução. Não sou responsável pela sua. Você faz o que você quiser. Aliás, tem um filósofo francês, que eu gosto muito da frase dele, ele fala assim, não importa o que fizeram com você. Importa o que você faz com o que fizeram com você. Gente, isso é muito em terapia também, né? Porque às vezes a pessoa aconteceu um probleminha com ela há 30 anos, ela está sofrendo até hoje. Fala, mas criatura, liberte-se disso, né? Vamos tocar para frente. Exato. Aproveitar o que dá para aprender com isso e ser feliz, né? Tocar a vida. É. E aí, hoje, com essa globalização, onde as informações estão cada vez mais rápidas, onde eu me baseio muitas vezes pela minha alegria daquele dia que está despertando, olhando rede social, onde eu vejo um viajando, um trocando de carro, um fazendo um trabalho que é muito legal e você acha que ele está ganhando muito dinheiro, aquele que mostra a família feliz em casa. Como é que eu vou me manter e reforçar essa minha espiritualidade diante de tanto apelo que nós temos hoje e às vezes eu tenho a sensação de que, no geral, e não estamos aqui, obviamente, que generalizando, mas uma grande parte de nós aí está perdida. Perdida mesmo, não sabe o que vai fazer naquele dia, não sabe como encarar uma rede social, não sabe lidar com as adversidades, não sabe diferenciar espiritualidade de religião, de seita. Como é que a gente pode lidar com esse turbilhão de informações através da espiritualidade, Claudemir? Um sábio da antiguidade já disse, conhece-te a ti mesmo. No portal do santuário de Delfos, na Grécia Antiga, tinha essa frase, conhece-te a ti mesmo. Nós vamos saber se a gente se conhecer. Quem é você? O que você está fazendo? O que é importante para você? Que não importa se a outra pessoa está apostando que ela está em Miami, está no Caribe, ou está nas Marinas, ou está não sei aonde, tirando aquelas fotos maravilhosas, como se a vida dela não tivesse problema nenhum. Porque também isso é só fachada. Não existe na Terra felicidade perfeita. Todo mundo tem problema. Essa pessoa está querendo mostrar alguma coisa, mas no fundo ela não é assim. E quando eu conheço, eu sei o que eu estou fazendo aqui. O que eu quero para mim. Não me importa o que o outro está fazendo. Não importa se ele está feliz. Eu tenho o meu propósito.
Eu vou olhar para aquele que está sofrendo, vou tentar ajudá-lo, porque ali eu cresço. Eu sei que eu estou na Terra para evoluir. E para evoluir eu preciso conhecer o que eu preciso melhorar em mim. Entende? Então a grande sacada é, você sabe quem é você? Porque se você não sabe, você está achando que você tem que fazer para agradar os outros. Você acha que você vai ser avaliado pelo que os outros veem de você. E não é assim. Não importa o que as pessoas pensam de mim. Importa o que eu penso, o que eu sei que eu sou. Porque a pessoa não tem capacidade, ela não me conhece. Ela conhece um fragmento. Veja só, né? Você conhece o que eu deixo você conhecer. Eu mandei informações acerca da minha vida profissional aí, um breve com um currículo de poucas linhas. Né? Nós já conversamos algumas vezes. Eu até vim aqui a seu convite porque eu admiro você. Uma vez convidei você para fazer uma palestra para algumas crianças carentes numa escola que nós fazíamos um trabalho social lá. E você foi, então eu me sentia que você merece, né? Agradeço. Esse apoio. Então eu vim aqui por isso. Mas nós não nos conhecemos, não é? Você não sabe os conflitos que eu carrego, as dificuldades que eu tenho, se eu tenho uma boa situação econômica, se eu não tenho, se eu sou feliz ou se eu não sou. Porque, graças a Deus, também tem um verniz social, né? Então a gente, às vezes, pode estar destraçalhado por dentro e a gente está sorrindo por fora. Que é ótimo, isso é bom para a convivência social, senão, habilidade, né? Mas, diante de tantas informações, eu preciso parar e pensar. E eu pergunto para você, Valdinei, você já viu algum caixão que levam para o cemitério com gaveta, com um cofre para você guardar dinheiro? Pois é. Eu tive a oportunidade de ir a Paris e numa das vezes, aliás, todas as vezes que eu fui lá, eu visitei o cemitério Père Lachaise. Eu fui visitar o túmulo de Allan Kardec, que é um dos túmulos mais visitados de Paris, sabia? Exatamente. O tempo todo ele está florido, uma romaria de gente levando flores. É o túmulo mais bonito desse ponto de vista. Ele é simples. E ali, ao lado dele, tem um túmulo de um barão. É um túmulo enorme, um mausoléu lá de mais ou menos assim, uns 5x5. É grande. Cheio de lodo por cima, esquecido. Entende? O poder econômico dele, na época que foi sepultado, né, edificou aquele monumento material. Mas ele é uma pessoa esquecida. Ao passo que Allan Kardec é tão lembrado que eu, inclusive, às vezes que fui lá, visitei o túmulo dele. Não o túmulo em si, porque ele não está ali, mas aquilo representa, né? A gente vai até porque ele vira uma atração turística. Os guias levam e param. Olha, esse aqui é o túmulo mais florido, Allan Kardec, aí ele fala quem foi Allan Kardec. Então é gostoso você ver essa curiosidade, né? Mas ele é só um túmulo. Não significa grande coisa, porque nós também, espíritos, aprendemos que o corpo, a gente merece nossa reverência porque ele carrega a gente por 70, 80, 90 anos, serve para a nossa evolução. Mas ele é apenas um aglomerado de produtos químicos que estão aqui aglutinados sob o comando da nossa mente e que quando a gente sai daqui ele desagrega. Ele desagrega. Volta tudo para a natureza. Então, muito obrigado, Corpício, mas eu tô indo. Tchau. Tchau. Né? O que é a essência não tá lá no em outro cemitério. lugar. No dia de finado nós não vamos lá no cemitério visitar. Não precisa disso, porque o espírito não está lá. O espírito está em outra dimensão e está do nosso lado o tempo todo. Entende? Então, nesse mundo conturbado, eu preciso não perder o senso de que eu estou aqui para evoluir. Então eu preciso me conhecer. E é só modismo isso, entende? Vai passar. Essas ondas aí de redes sociais, isso tudo vai passar. Agora, o que eu estou fazendo aqui? Eu não tenho que dar satisfação para você ou para quem segue meu perfil. Eu tenho que olhar para ele. Eu estou aproveitando os minutos da minha vida, eu estou me tornando uma pessoa melhor, eu estou me conhecendo, eu sei realmente que partes eu preciso trabalhar, eu estou trabalhando a benefício do meu próximo. Estou servindo? Estou servindo. Estou servindo, né? Ô Claudemir, e aí falando sobre, poxa vida, pessoal que está acompanhando o nosso programa agora, compactuo, talvez não pensasse igual o Claudemir, mas ouvindo, me despertou aqui, eu tive, né, a clareza do que eu posso fazer para me tornar melhor e compor isso tudo que você trouxe até aqui em termos de conhecimento do que é a espiritualidade. Que orientações a gente poderia absorver, né, e você poderia nos trazer diante de todo o teu conhecimento para aquelas pessoas que estão iniciando então o seu processo consciente de espiritualidade? Para que elas aproveitem isso, para que elas enxerguem isso com olhos mesmo de quem repara, de quem nota, de quem está ali, presente.
Eu acho que ela tem que fazer essa busca e é uma viagem de cada um, né? Não tem um modelo perfeito porque nós somos espíritos diferentes, cartilha, né? Não tem, somos espíritos diferentes. Eu digo assim, eu me encontrei no espiritismo. Uhum. Eu fui católico, tenho parentes que são sacerdotes, inclusive, minha mãe era muito católica, e eu no espiritismo encontrei as respostas, a maneira de ver, e daí a partir do conhecimento espírita eu consegui entender o evangelho. Porque até tem um livro chamado O Evangelho Segundo o Espiritismo, que é o quê? É o Novo Testamento com o olhar das verdades que o Espiritismo revelou, que é o quê? Reencarnação, comunicabilidade dos espíritos, ou seja, os espíritos podem falar conosco. Uhum. A existência de Deus inquestionável, uma lei de causa e efeito, segundo a qual tudo que você faz tem consequências. Você faz coisas boas, tem consequências boas. Faz coisas ruins, tem consequências ruins. E aí, dentro daquela ideia de Deus, não é Deus punindo, é Deus te educando. Você sofre as consequências para aprender que aquilo é errado. Isso que é maravilhoso na lei de Deus. E no livre-arbítrio, né? Se você quiser ficar 10 mil anos aqui errando e 10 mil anos colhendo as consequências, é problema seu. Você que decide quando é que você quer caminhar, parar de dar murro em ponto de faca, entende? Então, a comunicabilidade dos espíritos, a lei de causa e efeito. Você, quando olha o Evangelho, então, o Novo Testamento, eu vejo algumas passagens ali que faz sentido para mim agora. Antes não fazia. Por exemplo, quando o fenômeno da transfiguração, que aparece Moisés e Elias ao lado de Jesus. Os discípulos têm uma sonolência, eles têm um transe mediúnico. No Espiritismo, no centro espírita... Tem nome para isso? Tem. É um fenômeno de materialização. Materialização. Allan Kardec falava de aparição tangível. Você pode tocar. Se você pesquisar na internet sobre espírito materializado, vai encontrar inúmeras fotos de espírito materializado. Tem um sábio inglês chamado William Crookes. Ele fez experiências notáveis com uma médium chamada Florence Cook. Ela materializava um espírito chamado Kate King. Uhum. Ele media o espírito, media a médium para ver o que era aquilo. Introduzia objetos no corpo da médium para controlar, amarrava ela. Várias experiências. E ela se submeteu a essas experiências com o compromisso de ele depois publicar o resultado do estudo. E ele publica, tem um livro chamado Fatos Espíritas, de William Crookes, ganhador de diversos prêmios. Ele é um físico-químico notável na Inglaterra da época, entende? Então, são pesquisas científicas, espíritos materializados. O espírito materializa ali. E os discípulos que estão com Jesus, eles têm uma sonolência, eles dormem, porque eles entram em transe para fornecer a energia que os espíritos precisavam para materializar. Aqueles fenômenos de Jesus dialogar com os espíritos, né? Os daimons ou os demônios, aquelas curas que eles faziam. Curas, isso. Ele flutuando sobre as águas, vários fenômenos ali, você começa a entender. Mas principalmente quando ele fala meu reino não é deste mundo, há muitas moradas na casa do meu pai, falando de mundos habitados fora do nosso sistema. Quando ele fala, por exemplo, né, quando ele falava meu reino não é deste mundo e depois ele volta, você vê que o fenômeno da ressurreição, né, comemoramos a Páscoa agora, né? Recente. O que é? Jesus mostra, olha, eu estou vivo, a morte não existe. E aí você vê uma mudança de comportamento, porque os discípulos até então não tinham entendido. Eles estavam escondidos, com medo da perseguição, porque eles eram discípulos do Nazareno que eles queriam abafar. Depois eles vão e saem pregando em praça pública, né? Vem um fenômeno mediúnico que nós chamamos de xenoglossia, que é você falar com uma língua diferente. O fenômeno do Pentecostes é bem isso. Xenoglossia. Xenoglossia. Jerusalém, naquela semana, estava cheio de estrangeiros, né? De judeus vindo de várias partes do mundo para as comemorações da Páscoa judaica. Então tinha gente, né, com vários idiomas ali, e eles começam a falar naquelas línguas, falar de Jesus, falar da mensagem que ele estava trazendo. E eles, né, todos os espíritos, todos os discípulos, à exceção de João, todos são martirizados. Eles saem pregando e a gente olha na história do cristianismo nascente, quantos milhares de cristãos foram sacrificados nos circos de Roma, devorados por feras, incinerados vivos, né, amarrados àquelas estacas de piche e lenha. E eles iam cantando para esse sacrifício. Por quê? Porque eles sabiam que a vida continuava. Então faz muita diferença quando eu sei que a vida continua. Que não é aqui na Terra, não é o sucesso material que determina.
Por isso que as páginas das redes sociais não faz sentido, não tem importância nenhuma. O que importa é quem eu sou, como é que eu estou mentalmente, que é para onde eu vou quando eu desencarnar, quando eu deixar esse corpo, entende? Então eu estudo o Evangelho com essa ótica e eu consigo entender aqueles ensinamentos de Jesus. Faz muito sentido quando eu olho sobre a ótica espírita. Então o Espiritismo para mim serviu. Me ajudou a encontrar um rumo, me ajuda a responder. Eu estudo o Espiritismo com senso muito crítico também, não acredito em qualquer coisa, né? Tem muita gente empolgada que acredita em tudo. E em todos os meios tem charlatães, tem enganadores. Então a gente tem que estar atento. Por isso que se a pessoa fala assim, em qual centro eu vou? Eu falo, compra o Livro dos Espíritos, vai estudar Espiritismo. O centro é na tua casa, é você. Entende? Agora, não, mas eu quero ir no centro espírita. Então tá, procura um centro espírita. E vai lá estudar. Em grupo, que às vezes a pessoa tem uma dificuldade, em grupo é mais fácil. Na internet, nós temos aí vários palestrantes renomados. Dr. Haroldo Dutra Dias, por exemplo, é um grande conhecedor do judaísmo, do Novo Testamento. Ele, inclusive, é um brasileiro que traduziu o Novo Testamento do grego. É estudado por várias outras religiões. É muito, muito conceituado ele, o Dr. Haroldo Dutra Dias. Já trouxemos ele aqui em Cascavel para fazer uma palestra. Entende? Então, tem vários palestrantes aí que você pode fazer cursos, estudar Espiritismo pela internet também. Claudemir, deixa eu aproveitar aqui e perguntar para você o seguinte. Disso tudo que você já viveu, há 40 anos você está como um estudioso espírita, né? Na verdade, há 45. 45, olha aí. O que mais te surpreende da espiritualidade? Ou na espiritualidade? O que mais te surpreendeu nesses 45 anos que você, eu acredito, que tenha trazido a espiritualidade em si de forma mais consciente? O que mais te surpreendeu? Ou surpreende ainda? O que mais me marcou, eu diria, é o fato de você saber que você é imortal. E por que eu falo isso? Porque as pessoas que morrem achando que vão para o céu ou vão para o inferno, ou que não acreditam nisso, mas que carregam consciência de culpa, elas às vezes ficam décadas. Ontem, na nossa reunião de terapia mediúnica lá, nós atendemos um espírito que tinha desencarnado no século passado, no século XIX. Ele era um senhor de escravos ainda. Ele desencarnou naquela época e está com a consciência presa naquele lado, naquele momento, cobrando um céu que ele pagou. Ele dizia, eu paguei, eu quero ir para onde eu mereço, eu paguei por isso, entende? Olha a fixação mental. Aquela informação ficou fixada na mente dele, na consciência dele. Por outro lado, meu pai, quando ele estava com câncer, o médico, né, deu 6 meses de vida, né? Eu falei, bom, papai, então agora vamos preparar o senhor para ir, porque o senhor sabe que a vida continua. E ele não era espírita? Não. Ele participava, às vezes, quando ele estava em tratamento, ele vinha ali em casa, participava do culto. Eu sempre procurei passar para ele o que eu sabia, né? Na medida do possível e dentro do nível de interesse dele também. E aí eu falei, então, ó, é assim que vai acontecer, o senhor vai acordar. Nos momentos finais, o senhor vai ver a presença, talvez, do seu irmão, do seu pai, do meu irmão, que é o filho dele, né? Meu irmão mais velho que já desencarnou. Isso significa que o senhor está partindo. O senhor já está percebendo o mundo espiritual. Então, assim, não se apavore, fique tranquilo. Se o senhor tiver alguém para perdoar, perdoe, peça perdão e tal, vamos preparar. E aí, nesses 6 meses, eu fui ensinando tudo que eu podia para ele. Falei, o senhor vai continuar vivo, não vai para o inferno, não vai para o céu. Então, quando o senhor acordar, fique tranquilo, lembra de fazer uma oração, agradece a Deus tal, e está tudo bem. E ele se preparou. E aí, quando foi nos momentos finais, né, que estava realmente, o médico queria fazer aquela alimentação por sonda, né, parenteral, e aí eu conversei com ele e expliquei, olha, o médico diz que o senhor está morrendo. Se o senhor tomou alimento, o senhor vai prolongar essa agonia talvez por 1 mês, 2, porque o corpo da gente ele é muito resistente e ele é preparado para... Se o senhor não se alimentar, o senhor vai desencarnar mais rápido. Não, deixa assim, eu quero ir mais rápido mesmo, porque não tem mais ninguém para perdoar, já deu para mim. Beleza. Veja, meus amigos, que isso é muito diferente de um suicídio, de eutanásia, não é isso, entende? O seu corpo está numa falência múltipla. Então é um momento que você vai prolongar por uma questão de dias inconsciente. Qual a utilidade disso? Entende? Nesse caso, então, ele acabou fazendo essa escolha, passou-se 1 semana, nós ali do lado dele e tal. Nos momentos finais ele começou já a conversar daí com meu irmão, eu percebi que meu irmão estava vindo buscar ele. E ele acabou desencarnando ali em cerca de 1 semana, aqui na OPECAM. Fizemos o velório e tal, com muita serenidade, né? Sabemos que ele não estava ali, oramos, a gente sabe como é que está acontecendo durante o velório também, como é que o espírito está.
E aí depois nós conversamos com ele no centro espírita. Sabe genericamente ou sabe porque Sabe naquele momento... Não, sabe genericamente por informações. Aham. Tem uma obra chamada O Céu e o Inferno. Allan Kardec entrevista mais de 60 espíritos diferentes, em diferentes níveis. Pessoas que suicidaram, pessoas que eram boas aqui na Terra, pessoas que eram criminosas. E comparando os relatos, ele consegue dizer, olha, quando a gente morre, acontece isso, no momento ali do velório. Que varia de uma pessoa para outra, entende? Então, o fato de meu pai saber que ele estava morto fez muita diferença. Ele desencarnou no dia 3 de novembro, no dia 25 de março, ele se comunicou. Ele veio se comunicar contigo? Veio se comunicar num culto doméstico, num momento íntimo de família que a gente faz toda semana, um culto do evangelho em casa. Sim. E ele se comunicou através de um dos médiuns da família. Agradeceu, disse que estava bem, ótimo. Já tivemos casos também de outros familiares, né, que desencarnaram e ele, menos de 30 dias depois, se comunicou. E todos eles falam assim, gente, como foi importante eu saber que eu tinha morrido. Porque eu não fico preso naquela ideia. Veja só, se você acha que você vai morrer, vai para o inferno ou vai para o céu. Olha a crença. Isso é base da hipnose. Você acredita naquilo. Aí, de repente, você está lá no hospital, teve um infarto, te medicam, você está inconsciente. Aí, de repente, você acorda, continua lá no hospital. Aí você fala com o médico não te dá mais bola, o enfermeiro não te dá mais bola, mas você continua sentindo ainda os sintomas. Você não está no céu. Você não está no inferno. Você não está morto. Porque você está sentindo seu coração doer, está com dificuldade para respirar. A única diferença é que não estão te dando atenção mais. Olha a agonia. Como se você não existisse. Só isso. Para o externo. Você está numa outra dimensão. Seu corpo já foi tirado dali, já foi sepultado. Você acordou lá, naquele lugar que você estava, que é a última memória que você tinha. E às vezes você fica ali, meses naquela situação. Agora, se você sabe, no meu caso, por exemplo, se acontecer isso, eu falei, peraí. Eu vim para o hospital. Agora eu estou falando ninguém. Eu morri. Aí o que eu faço? Eu vou na hora já fazer aquela oração, aquela conexão, aquele exercício de conexão com o Criador ali, pedindo ajuda dos bons espíritos, né, para me acolher, fazer uma oração de gratidão pelo corpo. Enquanto eles não vêm, não te atendem, você fica... Mas possivelmente, no meu caso, que já sei, vai ser diferente, entende? Isso acontece para a pessoa que não acredita. Sim. No meu caso, que sei, é possível que quando eu despertar, eu já veja o meu pai e eu já vou ficar muito feliz com meu pai, minha mãe, porque eu sei que eles estão mortos. Eu falo, cara, então eu morri, que bom, vem cá, papai, me dá um abraço, que legal, né, e tal. Entendeu? Fazendo esse comparativo, então, teu pai estava consciente, o senhor de escravos não tinha nenhuma consciência ali. Isso todas as semanas acontece. Nós fazemos uma reunião uma vez por semana, todas acontece. Então, o que me mais marca é saber que você é imortal e que a vida não acaba no corpo é muito importante. Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que ele pergunta isso e eles falam que realmente essa é importante. E na prática eu tenho notado isso. Então eu até brinco com os colegas lá do Centro Espírita. Eu falo, olha, o dia que eu morrer, vocês esperam 24 horas e me evoquem. Vem aqui no centro, reúne, me chame. Para onde eu estiver, para eu acordar e vir. Porque eu posso estar meio perturbado, meio confuso, sob efeito ainda do remédio que me aplicaram, né, em função de que como eu estou envelhecendo, eu imagino que, né, eu não vou morrer de repente. Mas Chico Xavier dizia o seguinte, a ligação vem de lá para cá, e aí? Então, mas também Allan Kardec fazia evocações. E ele disse que a evocação é possível. A gente não evoca o espírito para poder fazer fofoca, para perguntar. A gente evoca para socorrer. No caso, quando eu oro para um morto, eu estou evocando ele. Eu estou mandando um pensamento, meu pensamento alcança ele. E ele vem. E por isso que, inclusive, nos velórios a gente recomenda, não fala mal do falecido, não fica lembrando coisa ruim, vamos lembrar das coisas boas, vamos orar por ele, naquele momento ele está ali confuso, atormentadinho, então vamos respeitar. Né? O ambiente de velório é um ambiente para você cantar, para você orar, para você ficar em silêncio, para você falar de coisas boas do falecido, olhando o lado bom dele. De forma geral, como é o lado de lá, Claudemir? O lado de lá é aquilo que você acredita. Todas as noites nós morremos. O que você sonha? Algumas pessoas não se lembram do que sonham. Outras pessoas lembram. Outras pessoas lembram de uma maneira confusa, de uma maneira simbólica, que não faz muito sentido. Entende? Mas o lado de lá é aquilo que você acredita, é aquilo que você espera. Então, se você é uma pessoa que tem muito peso na consciência, lá no fundo você tem um medinho do inferno. E aí, quando você desencarna, a primeira coisa que aparece lá de lá são os acusadores.
E aí a gente quer fugir daquela realidade. Então, geralmente, o lado de lá é o que eu acredito, que é o meu mundo mental. Eu me conecto com a dimensão espiritual na qual eu já vivo aqui. Se eu sou uma pessoa caridosa, fraternal, quando eu desencarno, eu vou encontrar aquelas pessoas que eu ajudei. Muitos deles vêm ali me receber, me ajudar nesse momento de transição. Aí você fala, mas como é que é essa transição? Há um momento de transição. Quando a gente reencarna, nós demoramos 7 anos para reencarnar. Além dos 9 meses de gestação, mais 7 anos. A reencarnação se completa por volta dos 7 anos de idade. Veja que eu estava no mundo espiritual, onde tudo é mais leve, os sons são diferentes, as percepções são diferentes. Agora eu vou me condicionar a um corpo grosseiro. Eu tenho que me adaptar. Você já reparou um bebê, por exemplo, que às vezes você chega no berço, ele está olhando para o lado e ele está sorrindo, dando gargalhada às vezes? Ele está vendo o mundo espiritual, porque ele não está tão condicionado no corpo. É muito comum a criança ter o tal do amigo imaginário, né? Ela está vendo um espírito ali. Um amiguinho imaginário, muito comum, inclusive em criança que é filho único, ou quando os irmãos já são muito mais velhos que ela, não tem com quem brincar, esse espírito toma a forma de uma criança e vem brincar com ela para cuidar. Não raro o amigo imaginário dá bronca, não deixa a pessoa fazer arte. Ele não é um espírito que faz arte junto com a criança, né? Se faz alguma coisa, é uma brincadeira que não tem tanto perigo. Ele está ali para cuidar. Depois a criança, um dia ele dá tchau e vai embora. E a criança para de ver, porque ela está se condicionando ao corpo. Então, se ela demorou 7 anos para reencarnar, depois ela passa mais 70 anos ali no corpo, para ela deixar o corpo é diferente. Você ainda sente necessidade de beber água, de comer. Por isso os mais antigos dizem, até os 7 anos é anjo. É isso? Talvez seja. Seja cultura. Talvez seja. Lembra aquele conhecimento arquetípico que vai passando ali, entendeu? Olha aí, ó. Talvez seja. Que coisa, rapaz. Interessante, né? Porque até o cérebro da criança nessa idade, ele ainda está se formando aqui na parte do córtex pré-frontal aqui, ainda está desenvolvendo as bainhas de mielina ali, e é por isso que a criança, inclusive, não sabe lidar com as emoções, ela dá aqueles escândalos no supermercado, esperneia, é que ela está vivendo uma frustração que ela não sabe lidar, não sabe expressar. E às vezes o pai e a mãe ignorante vai lá e bate na criança, né? Não ela, pelo contrário, tem que ir lá abraçar, acolher, dizer, minha filha, você está frustrado, né? Você queria que a mamãe comprasse o ovinho para você, e a mamãe não comprou, né? A mamãe entende, mas vem cá, dá um abraço à mamãe, outro dia a gente compra, etc, entendeu? Vai ensinando ela a lidar e vai acolhendo, ao invés de brigar. Perfeito. Então, o mundo espiritual é de acordo com cada pessoa. Consciência. Tua consciência. É a tua consciência, é o reflexo da tua consciência. O reino dos céus está dentro de vós, não disse Jesus? Exatamente. Está dentro. Então, se você já pode viver no céu aqui na terra, desde agora. Ou no inferno. No inferno da culpa, daquelas coisas que você podia ter feito e não fez, daquilo que você não devia ter feito, mas fez, e não teve coragem de consertar. Por isso que quando a gente realmente começa a entender essas coisas e faz uma análise do nosso passado, encontramos coisas que precisam ser corrigidas, a gente vai lá, pede perdão, paga se for o caso, compensa, para de tal forma que a nossa consciência fala, agora eu estou leve, estou tranquilo. Tem que estar preparado para morrer cada dia. Todos nós temos uma senha. A gente morre todos os dias, como você acabou de dizer, né? Quando você dorme. Só que tem hora que você não vai acordar, né? Tem uma hora que você não vai voltar. Eu brinco dizendo assim, todos nós temos uma senha. A gente não sabe quando vão chamar a nossa, né? E se eu morrer amanhã? Exatamente. E se a hora que eu descer daqui para atravessar a rua, um carro me atropelar? Eu tenho que estar preparado. Então eu tenho que estar em paz todos os dias, sabendo que eu fiz o que eu devia fazer, estar com a consciência tranquila. Eu acho que esse é o nosso grande mal, né? O grande problema, que é você não viver o presente. Porque se você está no presente, como essa entrevista aqui, a gente tem 1 hora, acho que já passou, né, produção? De 1 hora aí. O que a gente faz? É viver essa 1 hora. É viver essa conversa, é olhar, é o olho no olho, é o estar presente. E aí esse estar presente aí dando a sua melhor resposta à medida que você vai evoluindo, né? Consciente, emocional, psicológico, intelectual e tudo mais. Percebe como é uma viagem que cada um tem que fazer e que é muito complexa? É isso. Que às vezes você vai buscar na filosofia religiosa, seja no catolicismo, numa das seitas do protestantismo, seja na filosofia espírita, no budismo, no hinduísmo, no islamismo, não importa. Mas também, às vezes, você precisa de terapia. Talvez você precise buscar a ajuda de um profissional para ajudar você a enxergar alguns conflitos. Perfeito. Tem coisa que a gente faz perguntas, às vezes, no consultório, que mexe com a pessoa. Uma pergunta, ele não falou nada, fez uma pergunta.
E aí a pessoa sai pensando, fica pensando a semana inteira, e aquilo desencadeia uma série de mudanças, que ela às vezes chora e tal, e coisa, entende? Então, às vezes, ela precisa de terapia também. Nesse processo de autoconhecimento, vale todas as ferramentas que ela puder usar. Exatamente. Então, aproveitando, ó, tem aí já também os contatos do Claudemir, tem um WhatsApp aqui, tem o arroba da rede social, @psico.claudemir, e o telefone para você fazer o agendamento. Você atende presencial e online, Claudemir? Sim. É? Então fica aí, pessoal, essa orientação. E aí, Claudemir, para finalizar, qual que é a sua orientação máxima para a gente poder amadurecer a nossa espiritualidade? Rapaz, essa pergunta é difícil, né? Primeiro porque você joga uma responsabilidade muito grande nos meus ombros, né? Quem sou eu para orientar alguém, diante desses 45 anos aí, pelo menos Quem alguma sou eu? coisa você tem para compartilhar. A única coisa que eu digo é assim, busque. Eu estou num ponto da estrada. Você talvez esteja do meu lado, mas talvez você esteja à minha frente. E aí a minha orientação não sirva. Talvez se você esteja um pouco atrás, também minha orientação não sirva. Então o que eu digo para você, busque. Se conecte com o seu Deus. Seja lá qual for o nome que você dê para ele. Olhe para dentro de si, respire, medite. Olhe do seu lado. Contemple o cachorrinho que abana o rabo para você. Deus está ali. A abelhinha que vem na flor ali, tirar o pólen. Deus está ali. O passarinho que canta, a rolinha que faz ninho lá no seu beiral, que às vezes você fica brabo com ela porque está derrubando o cisquinho. Deus está ali. Olha para o seu corpo. Percebe quantas vezes seu coração bate por dia e você não se der conta. Está ali. Você dorme e Deus está vigilante, né? Sua pressão está se mantendo, sua temperatura corporal, tudo está perfeito. Você já parou para prestar atenção quando você engravida alguém ou quando você se engravida? Duas células que se encontram, começam a se multiplicar e se transformam num corpo perfeito porque um espírito vai habitar? Deus está ali. Comece a olhar ao seu redor, você vai ver que Deus está presente em tudo, em todos os momentos da sua vida. Quando você se der conta disso, você está começando a fazer a sua viagem. Mas essa viagem é sua. É você que determina quando, quanto tempo vai demorar e para onde que você vai tocar ela. Mas você vai fazer um dia. Agora ou daqui a milênios, um dia você vai fazer. Espiritualidade não está lá. Espiritualidade está aqui, né? Está aqui, dentro da gente. Obrigado. Obrigado mesmo por ter contribuído tanto com o nosso programa. Com essa consciência e com esse conhecimento. Obrigado pela oportunidade. Né? Quando a gente fala, a gente está aprendendo também. Perfeito. Quando eu falo, eu me escuto. Né? Exatamente. Obrigado, Claudemir. Valeu.